A paz do Senhor, meus irmãos, a paz de Cristo para todos, glorificar aqueles que têm paz. Quem não tiver paz também, você pode procurar ter a paz, confessando Cristo como Salvador de sua vida. Amém? Glorificar seja Deus. Eu queria ler aqui algumas passagens bíblicas para a gente aprender com o Espírito Santo, porque nós somos alunos. Jesus é o professor, né? Glorificado seja Deus. A gente nunca sabe de nada, porque muita gente falando na internet, às vezes tem pessoas sem sabedoria falando heresia na internet. Pelo um lado eu fiquei analisando, falando a verdade, mas eu vou dar aqui alguns exemplos aqui de algumas coisas que eu vi um rapaz lendo alguns versículos na Palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículo 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Somente até aqui. Claro que Deus não habita, irmão. Isso é uma coisa muito simples. Sabe? Até a pessoa que não entende de Bíblia, sabe? Dá para entender o que a palavra de Deus está dizendo. O próprio Jeremias falou que após o judeu ter levado a cativo, Jeremias falou que a partir daquele dia, sabe, Deus não ia habitar mais em torrão nem em pedra, mas ia habitar nos corações, sabe? Glorificado seja Deus. Só que tem uma coisa que esse rapaz não explicou. Quando a pessoa confessa Cristo, será que ele tem condições de servir a Deus em casa, sem procurar um líder que oriente como ele deve seguir a Cristo? Ele tem condições? Vou dar outro exemplo aqui. Você, se não fosse para o colégio, como você se formaria? Hein? Porque na minha época, você fazia o primário, depois fazia o primeiro grau, depois fazia o segundo, que hoje representa qual? Primeiro, hoje é só o fundamental, né? Que é incluído tudo, que os estudos hoje está tudo enrolado. Mas na minha época, eu fiz carta de ABC, fiz cartilha, aí veio o primeiro ano, o segundo ano primário, o terceiro ano primário, quarto ano primário, quinto ano primário. Naquele tempo se estudava. Não é como os dias de hoje, é tudo enrolado, sabe? Depois que eu ia fazer o primeiro grau, que se chamava ginasial. Fazia a primeira série ginasial, a segunda, a terceira e a quarta, para poder entrar, na época era científico, que era o segundo grau. Tá entendendo? Hoje é o ensino médio. Eu parei de estudar em 1972, parei na terceira série ginasial. Fiz o primário, recebi o certificado e fiz até a terceira, sabe? É tanto que agora eu voltei a estudar, estou com 75 anos, concluí, vem na memória ainda algumas coisas, concluí a nona série, que é o fundamental, incluindo tudo, em 2 meses. E agora estou fazendo o ensino médio. Tá entendendo, meu amado? Entendeu? Mas naquela época se estudava, sabe? Equação, sabe? Geometria, sabe? Mesmo no fundamental, como é hoje, atualmente. Mas hoje é tudo diferente. Então, nós não podemos pegar um versículo isolado e dizer que ninguém não pode frequentar o templo. Que conversa é essa? Uma criança, para ela ser forte, ela tem que se alimentar do leite materno. Hoje, atualmente, muitas crianças são doentes porque a mãe não quer mais amamentar. Coloca logo, sabe, leite ninho, isso e aquilo outro, sabe? Na minha época era diferente.
Do mesmo jeito, hoje, o apóstolo Paulo, ele cita lá em o apóstolo Pedro, ele cita lá que nós devemos sentir o desejo ardente, como uma criança recém-nascida, tomando o leite espiritual. Ele estava falando o seguinte: como uma criança deseja ardentemente de se alimentar do leite materno, nós devemos também se alimentar do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Entendendo? Então, Deus não habita em torrão nem em pedra mesmo não, mas Ele habita nos nossos corações. Mas para a gente crescer espiritualmente, devemos estudar, fazer curso, sabe, que é muito importante, saber como interpretar a palavra de Deus, sabe? Eu fiz só o básico em teologia. Estou terminando meus estudos agora, que é para mim fazer 4 anos, mais 4 anos. Está entendendo, meu amado? E é importante você estudar, sabe? Porque se passa no curso, você tem 2 livros muito importantes, que se chamam Hermenêutica e Homilética. Hermenêutica significa arte de interpretar. Homilética, arte de ensinar. Então nós não podemos pegar um versículo isolado e colocar na internet e mostrar para o povo que tem daquele jeito. Não é assim não, meu amado. Não é dessa forma. Nós precisamos, eu como pastor, eu explico tudinho, sabe? Que a nossa morada é no céu, sabe? Morar com Cristo um dia. Agora, Deus habita em nossos corações, mas eu como líder, eu tenho o dever de orientar as pessoas como ela deve seguir a Cristo. Tá entendendo? Por exemplo, tem muita gente que prega que o dízimo é obrigado. Não, dízimo ninguém é obrigado a dar dízimo. Não. Dízimo é gratidão, é questão de fé. Tá entendendo, meu? Você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você. E se você quer que a obra cresça, então você vai e ajuda, porque você é uma pessoa salva e é liberto. Mas ninguém é obrigado a dar dízimo. Eu não prego sobre dízimo. Nem precisa, porque eu procuro ensinar as pessoas como servir a Deus. Tá entendendo? E nós devemos tomar muito cuidado no negócio de versículo isolado da palavra de Deus. É tanto que aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: sabemos que se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Está entendendo, irmão? Então, nós já está dizendo aqui que essa aqui é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Já está falando. Entendendo? Quando esse aqui for desfeito, nós temos essa esperança de um dia ter uma casa, um edifício, não feito por mãos humanas, mas é lá com Cristo. A nossa morada é lá em cima. Sabe? Deus não habita em torrão de jeito nenhum. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos aprender. Sabe? Para isso, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, em Efésios, glorificado seja Deus. O que diz aqui em Efésios? Glorificado seja Deus. Efésios capítulo 4, o que diz aqui em Efésios? Capítulo 4. E versículo, glória a Deus, diz assim, a palavra do Senhor Jesus. Diz assim, o versículo 7 em diante, vou ler do versículo 7 em diante. E cada um de nós foi concedido graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso, o que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas e levou cativo, aleluia, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, e diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu
acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Glorificado seja Deus. Olha, meu irmão, entendeu? Para que Deus construiu os mestres para ensinar. Agora nós vamos ter que ensinar no meio da rua. Ei, venha para cá fazer uma reunião, vamos ensinar aqui. Não é assim não, meu irmão. Tem que ter um lugar adequado para você poder ensinar as pessoas. Por isso que constrói o templo. Não quero saber se tem alguns aí construindo, pensando em ganhar dinheiro. Isso é problema de cada um. Agora, a palavra de Deus diz o seguinte. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O próprio Jesus falou isso. Entendeu, meu irmão? Então nós devemos tomar muito cuidado, glorificado seja Deus, com palavras soltas para, sabe, pessoas que ficam ouvindo na internet demais, não procuram analisar. Tá aqui, ó, você tem que ler Bíblia. Procure ler a palavra de Deus para você ter respaldo. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, eu comparo como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Veio a chuva, veio o vento e deu de encontro àquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Viu? Nós temos que estar edificados em Cristo, que é para não estar recebendo todo tipo de alimento. Cuidado para não comer alimento forrado seca. Tem que comer verdinho, viu? Grama verde. Sabe, irmão? Estou falando algo autêntico e original. Sabe? É porque eu estou fazendo aqui a comparação. Tem que tomar muito cuidado para não estar comendo qualquer coisa. Sair comendo qualquer coisa por aí, depois a barriga fica inchada. Vai ter que tomar muito remédio para poder segurar. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Manuel. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.